es el momento. Cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no hay solución ante tu situación, parece no terminar la prueba en el callejón, pero quiero decirte que Dios está en control. Un milagro Dios hará otra vez. En el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, un milagro Dios hará otra vez. Para mostrarte su gloria desde el suelo, así es como Él suele ser. Un milagro Dios hará otra vez. No, no, ven que debas quedarte tendido en el piso llorando. Cuéntale, confiesa que sabes de Él, has puesto todo. Pero quiero decirte que Dios sigue en control. Un milagro Dios hará cuando sientes que no hay camino para andar. Cuando quieras levantar tu fe, confía en su amor. Un milagro Dios hará. Sí. En el momento en que las pruebas quieran quebrantar tu fe, los cielos se abrirán, un milagro Dios hará otra Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém. Aqui estamos, amados irmãos, conectados uma vez mais por esta rede. Amém. Por essa rede, grande rede de comunicação que Deus ha provisto e ha dado sabedoria e conhecimento ao ser humano para transmitir sua mensagem. De todas as maneiras, Deus ha tratado de
hablar a su pueblo. E nós outros nesta manhã estamos com esta intenção de uma vez mais hablar de lo que o Senhor ha venido ministrando a nossos corações, segredando a nosso espírito, verdade? Revelando seus mistérios tão necessários de saber e conhecer nesse tempo. E você que está conectado, se está conectando, dá um olá aí, um like, comparte esse vídeo, não te quede apenas assistindo solo, tá bem? Porque essa é a ideia, aproveitemos ao máximo esses momentos, aproveitemos ao máximo esta tecnologia, verdade, que Deus dispõe em nossas mãos para a predicação de sua palavra, mas não nos quedamos aí como que egoístas, verdade? Apenas nós outros, não, ponga aí, compartilhe a partir de um muro de tu Face, outras pessoas se vão conectar e vão saber que Deus está falando, amém? E nessa manhã, irmão, sei que você escutou a canção que estava sonando ao princípio, habla de milagro, verdade? E creio que você, é igual que muitas pessoas, estão necessitadas de um milagre em suas vidas nesse tempo, amém? Muitos necessitam de milagros na área financeira, milagros de sanidade, milagros de restauração de sua casa, de sua família, de seu matrimônio, enfim, milagros, vários tipos de milagros necessitamos nós outros. Pero o maior e mais importante milagre que pode suceder em nossas vidas é o milagre da salvação. Quando nós outros analisamos a igreja nesses tempos, e o Senhor me ha venido revelando isto sobre a igreja, falando da igreja, desde que começamos a quarentena, isso já vai por 2 meses e tanto, não sei, o que era a quarentena já se ha vuelto em sessentena, talvez, verdade? Se podemos dizer isso. Pero o Senhor vem falando da igreja, de la atitude da igreja em um momento como este. Um momento do qual a igreja não estava preparada, nada estava preparado. Muito se ha predicado de Mateus 24, de Apocalipse, de la venida de Cristo, de tribulação, de todo se ha predicado. Pero nos dimos conta com essa situação de pandemia que não estávamos preparados. Predicávamos, ensinávamos, instruíamos ao povo, pero a situação nos agarrou de surpresa e agora que hacemos, verdade? Então, se a igreja ha venido adaptando-se, acomodando-se a ver como avançar e seguir em seu propósito dentro de lo que Deus lhe ha chamado para ser na terra, para que não seja uma pandemia que vá calhar a voz da igreja, verdade? Pero quando lhes falava do milagre tão necessário que a gente necessita de milagres de Deus em suas vidas, é o maior milagre, e eu vou repetir isso, é o milagre da salvação, amém? A gente hoje dia na igreja, infelizmente, estão sendo instruídas para buscar milagres de sanidade, prosperidade. Um quer casar, outro quer ter um carro novo, outro necessita de um trabalho, enfim, e llenam as igrejas em busca de milagres. E o milagre mais importante que tem a ver com a eternidade, esse milagre pareciera que não é tão motivo de preocupação em algumas vidas. Por que isso, irmãos? Será que a gente realmente vai a uma igreja apenas para buscar essas coisas? Ou é que encontra mensagens que são propícios a crer que isto é o suficiente? E de isso que o Senhor ha venido falando, verdade? Em que a igreja se ha desviado do verdadeiro propósito para o qual Deus la estabeleceu. Deus la equipou com conhecimento, com sabedoria, com seu Espírito Santo e tantas armas que o Senhor ha dado à igreja. Pero vemos uma igreja instruindo a gente a confiar em outras coisas e não em Deus, a buscar os bens materiais, a buscar as riquezas, a buscar coisas que não têm nenhuma relação com sua salvação, muito menos com a vida eterna, porque todas essas coisas se quedaram acá. Então, se gastamos tempo buscando coisas que de nada vão servir para nós outros se o Senhor nos chama. Como disse o Senhor aquele muchacho da Bíblia, se hoje te pedem tua alma, que vas a ser tu? Que vas a dar de rescate por tua alma? Que tienes a dar de rescate por tua alma?
Que há de tão valoroso que tu puedas pagar por tua alma? Absolutamente nada, todo se queda aqui. E a partir do momento que suceda algo, aí vamos saber o que vai passar com você, amém? Então, se o Senhor nos vem falando disso, eu quero, irmãos, o Senhor nos ha dado um tema hoje, habla de conhecendo ao Cristo ressuscitado. Todo isso está dentro desta série que o Senhor nos habla de visão aberta em tempo de portas cerradas. E nessa manhã nos habla de conhecendo ao Cristo ressuscitado. Desde o princípio, irmãos, Deus generou na necessidade no coração do ser humano. Porque ele tinha um plano de salvar, de rescatar, de restaurar a relação do homem perdida allá no tempo do Edém, do huerto do Edém. Então, seu plano era revelar seu Filho ao mundo, porque através dele, a partir dele, é que esse plano se levaria a cabo. E nós outros fomos alcançados através de Jesus, que não foi de outra coisa, não foi de religião, não foi de nada, absolutamente nada. Foi ele que se revelou no nosso coração e aqui estamos nós outros. Então, Deus genera essa necessidade no coração da humanidade para buscar de Deus. E em nos tempos determinados por o Senhor, depois de toda parte da história que se passou, chega um momento em da manifestação de seu Filho ao mundo. E essa manifestação vem envolta de muito mistério, porque os profetas, se bem é certo, falavam de Jesus, falavam de sua venida, de seu ministério, de seu propósito, de sua morte, de todo. Desde Gênesis até Malaquias, você escuta falar do Filho de Deus, né? Evidentemente de uma forma profética, né? Não tão declarado, tão claro, mas de forma profética. Jesus está aí, nas linhas e entrelinhas de todo o Antigo Testamento. Incluso, les puedo dizer, está Jesus escrito também nos livros apócrifos, e muitos livros apócrifos que não são parte do cânon bíblico que nós outros temos nesse tempo, também habla dele, está escrito dele. Então, se Deus vem revelando seu Filho, claro que vem envolto um mistério tremendo, e traz 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus. Nós outros vemos aí uma página em branco em nossa Bíblia. Essa página em branco significa 400 anos de silêncio, que Deus não falou nem por profecia, nem por sonho, nem por anjo, nem por nada. Simplesmente Deus se mantuvo em silêncio. E na consumação de los tempos, vem o Senhor e envia aquele que ia preparar o caminho para a venida de seu Filho amado. Esse era João o Bautista. E como vem João o Bautista? Vem com um mensagem tremendo, um mensagem inquietante, um mensagem de arrependimento, um mensagem de câmbio verdadeiramente de vida, um mensagem que inquietava, que provocava, um mensagem que ofendia a gente. Assim era a maneira de João o Bautista predicar, verdade? Diferente de lo que nós outros vemos hoje em alguns meios cristianos, em que o mensagem é mais suave, o mensagem é mais preparado, mais elaborado. Aí metemos a filosofia, a psicologia, a teologia, para dar uma maquiagem mais suave, uma presença mais agradável, enfim, que pode ser melhor aceitado a predicação da palavra, para que a gente não se incomode, para que a gente não se nos vaya da igreja, para que as silhas não se quedem vazias. Mas com João Bautista não era assim. João Bautista dizia a gente raça de víboras, serpientes, né? Ou seja, era uma mensagem inquietante, era uma mensagem que provocava, por lo menos assim, a gente a pensar. Verdade que sim? Agora, irmãos, qual era a situação presente naquele entonces? É que devido ao silêncio, havia evidentemente religiosidade, porque os judaizantes estavam aí praticando sua religiosidade. Havia os fariseus, havia os escribas da lei, eles estavam aí, vivendo sua religiosidade. Então, se vem João Bautista, falando de uma mensagem duro, contundente, verdade? Preparando o caminho. Já em la mesma predicação de João Bautista, lhes hacía ver que o que venia depois de ele, sua mensagem seria mais poderoso todavia e mais inquietante e muito mais ofensivo. Amém? Então, se chega um momento em que João Bautista se topa com Jesus e diz: aqui é o Cordeiro de Deus que quita
o pecado do mundo. Ou seja, apontando para aquele a quem o arrependimento devia ser direcionado, a ele. E a gente perguntava, quem eres tu? Verdade? Porque os religiosos daquele então queriam saber, era necessário para eles saber quem era João Batista, quem é esse que vem com esse mensagem que nos inquieta, que nos incomoda, verdade? Que nos ofende, que contraria nossa religião, nossos dogmas, nossos preceptos. Quem é este? E habla de um que viene que nem sabemos quem é. Então, capítulo 1 de João, versículo 25, disse: por que, pois, bautizas, se tu não eres o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Então se disse João Bautista: veja, eu bautizo com água, mas em meio de vosotros está uno a quem vosotros não conheceis. Ou seja, se estão escandalizando com a mensagem que estou falando a vocês, imagina-se o que viene atrás de mim. E vocês não o conheceis, pero já está em meio de vosotros. Oh, eu me imagino na cabeça desta gente pensando, mirando a um lado e outro, quem é esse, de onde está. Sabe, irmãos, disse o mesmo capítulo 1 de João, versículo 22, verdade? Disse, pois, quem eres? Inquiriam, perguntavam, quem é esse João Bautista? Será o profeta? Será o Cristo? Será o ungido de Deus? Será Elias? Verdade? Les inquietou a saber quem era, porque o mensagem lhes chegava e lhes golpeava muito duro. Verdade? Então se perguntam, quem eres? Para que demos resposta a los que nos enviaram. João 1:22. Que tremendo. Quem eres tu para que lhe demos resposta a los que nos enviaram? Alguém de la cúpula, de la religião, de los religiosos, de los poderosos daquele entonces, enviam mensageiros a perguntar, quem é este? Vayam e tragam meu nome, sua procedência, de onde viene, quem é sua cobertura, de que espírito está falando, que palavra é essa que está falando a nós outros. E a mensagem era verdadeiramente inquietante, irmãos. A mensagem era uma mensagem, de certa maneira, até ofensivo para os religiosos daquele entonces. Nós outros, quando analisamos o tempo de hoje, irmãos, o que queriam saber de João, quem eres tu, de onde vienes, quem eres, que palavra é essa que tu predica? Verdade que sim. Qual é tu procedência? É o mesmo, irmão, que sucede hoje dia. Você vai a um evento, a gente quer saber quem é tu apóstolo. Já te dado conta disso aí? Eu he ido a muitos eventos. E a gente te vê e te saluda e te diz, eu sou o profeta tal, eu sou o apóstolo tal, o querubim fulano de tal. E a primeira pergunta que fazem é esta: quem és tu apóstolo? Qual é a rede apostólica a qual estás vinculado? Então, se tu tens que ter um apóstolo sobre tu cabeça, uma cobertura apostólica sobre ti, tu tens que estar vinculado a uma rede apostólica, porque senão tu não genera credibilidade no meio de onde estás. Está entendendo, irmãos? A mesma pergunta, o mesmo princípio, a mesma inquietação que tinha esse povo no tempo de João Bautista. Quem eres tu? Quem te enviou? Eres profeta? Eres Elias? Por que bautizas? Que haces? Quem te enviou? Lo mesmo hacen hoje dia. Hoje dia é lo mesmo, irmãos. Pareciera que essa tão propagada reforma apostólica que hablam por aí, irmão, lo que trajo foi religiosidade para a gente. Porque determina que tu tens que ter um apóstolo sobre tua cabeça para que tu tenhas credibilidade. Tu tens que estar vinculado a uma rede apostólica, tu tens que ter um profeta sobre ti, um querubim sobre ti, humano evidentemente, para que tenha credibilidade no que tu tens a dizer. É dizer o que, irmãos? Que o apóstolo, a denominação onde tu estás vinculado, a rede onde tu estás, tem mais credibilidade que o mesmo mensagem que tu lhes tens a dizer a eles. O que lhe parece? Que alguém ponga no sentido de análise e de aceitação ou não o mensagem que tienes com a cobertura que tu representas. Para eles é mais importante saber quem é tu apóstolo, quem é tu profeta, quem é tua denominação, de que rede apostólica tu está, para depois preocupar-se com a mensagem que tu lhes tens a dizer. Você me está entendendo? Sim ou não? Se está entendendo, diga amém aí.
Amém? Então, se estamos vendo aí, irmãos, um mesmo princípio de religiosidade que havia no tempo de João Bautista. Lo mesmo. Amém? Lo mesmo. Sucede o que, irmãos? Quando nós volvemos um pouquinho atrás, um tempo atrás, qual era a inquietude da gente que te recebia em uma igreja ou em um evento, em algum lugar? Lo primeiro é, onde está o saco? Onde está a corbata? O mesmo princípio no passado, te cobravam por o saco e a corbata. Em português, os brasileiros que estão aí escutando, estou falando de paletó e gravata, amém? Ou seja, o mensagem que tu tens a dizer não tem muita importância. Agora, se pones um paletó e uma gravata, se pones um saco e uma corbata, aí te escutamos. E se tu nos disse quem é tu apóstolo, de rede apostólica vienes, quem é tu pastor, quem é tu mentor, quem é tu coach, aleluia! Quem é tu coach, disse a gente, para ver se te aceitamos ou não, para ver se demos ouído ao mensagem que tu tens a dizer. Assim está a coisa nesse tempo, irmão, assim está a coisa. Então, eu empiezo a crer que esta tão propagada reforma apostólica que muitos hablam por aí, já está necessitando de uma reforma. O que lhe parece? Essa reforma que hablam já necessita de uma outra reforma. Então, vemos, irmãos, uma situação em que não sabemos qual é o papel verdadeiro da igreja, porque la han revestido outra vez com um velo de religiosidade. É o mesmo velo de religiosidade que a religião passada, onde estávamos eu e tu, que me está escutando aí, aquele velo que mantinha um Deus muito distante, muito lejano de nossa mirada, que não teníamos acesso a não ser por a intermediação de outros, me está entendendo? Era a única maneira de ter e alcançar o favor de Deus. Era através da intermediação de A, de B, de C, de santo isso, santo aquilo, de uma candela, de lo que seja. ¿Ves? Então, se essa reforma apostólica e profética que hablam nesse tempo, é o que está sendo outra vez, né? Ponendo a igreja envolta em um velo de religiosidade e, como disse o Senhor em Mateus 23, verdade? E vocês atravessam mar e terra para ser um prosélito, depois lá hacen ele mais, como diz a palavra? Le hacen a ele mais hijo de inferno que outra coisa. Ou seja, tienen a chave do reino, a igreja tem essa chave do reino como porta de entrada a los incrédulos para que conozcan, para que Cristo les seja revelado ao seu coração. Pero a igreja hoje, ponga atenção, irmão, está tão envolta em um mistério de religião, de dogmas, de preceitos, de ter que fazer isso, porque senão Deus não aceita aquilo, tu tens que fazer tal coisa, porque não, senão Deus não te vai bendecer, tu tens isso, tens aquilo. Esse é o mesmo princípio que veíamos na religião passada que professávamos nós outros. Sim ou não? Esse é o mesmo princípio que está aqui desde João Bautista. João Bautista, quem eres tu? De onde viens? Através, por que boca hablas tu? Quem te ha dado esse mensagem? Que é isso que nos vem ofendendo com esse mensagem duro e forte? A importância para eles era saber quem era João Bautista, não aceitar a mensagem de João Bautista, e é o que vem sucedendo nesses tempos, irmãos. Te ponem tanto preceito, tanto dogma, verdade? Tanto impedimento que a igreja está perdendo o rol, perdendo o chamado principal, que é revelar a Cristo aos corações, evidentemente, através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Penso que é tempo de nós outros retomar o caminho. Amém? Volver. Disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, disse, por lo qual, teniendo nosotros esse ministério, segundo a misericórdia que hemos recebido, não desmayamos. Antes bem, renunciamos a lo oculto e vergonzoso, não andando com astúcia, ni adulterando a palavra. É o que ha sucedido hoje dia, irmãos. Um adultério da palavra. Pessoas, esses grandes que andam por aí, arrebatando almas, supostamente do inferno, não, elas estão metendo na igreja e llenando suas igrejas com pessoas que sequer se converteram.
e não tem a menor possibilidade de se converter bajo o mensagem que está sendo predicado nos dias de hoje, adulterado. Esse mensagem adulterado não tem poder para revelar Cristo aos corações. As pessoas estão enganadas, estão equivocadas, sentadas nas bancas das igrejas, cumprindo certos preceitos, seguindo certas determinações de los líderes, de los apóstolos e profetas e querubines das igrejas, pero não han tenido uma revelação e um conhecimento pleno de Cristo. ¿Por quê? Porque a palavra viene sendo adulterada. Diz o apóstolo Paulo, sino por la manifestação de la verdade, recomendando-nos a toda consciência humana delante de Deus. Grande apóstolo Paulo, verdade? Se vivera hoje, penso que muitas igrejas não lhe invitariam a predicar, porque também teria mensagem muito inquietante, um mensagem provocativo, que provocava, que incomodava. Então, esse apóstolo Paulo já seria um inimigo da igreja hoje em dia, porque sua mensagem não seria escutada, não seria bem aceitado. Verdade que sim? Então, se disse ele aqui, 4:3, 2 Coríntios, pero se nuestro evangelho está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, em los quales el Deus desse siglo cegou o entendimento de los incrédulos, dice, para que não les resplandeça a luz del evangelho de Cristo. Perdão, irmãos, deixa eu quitar esse sonido aqui. De Cristo, disse, el qual es la imagen de Deus, porque não nos predicamos a nós outros mesmos, sino a Jesucristo como Senhor. Observa as predicações que você escuta por aí. A quem predica essa gente? Predicam a Cristo ou predicam a si mesmos? Disse, e a nós outros, como vuestros siervos por amor de Jesus. Porque Deus, que mandou que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esse é o papel da igreja, irmãos. La revelación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Se esse mensagem não está sendo predicado, a igreja não está cumprindo seu rol, não está cumprindo seu papel, verdade? Estamos llenando os tempos de gente que não estão convertidas e não têm possibilidade de convertir seu coração, porque o mensagem é adulterado, o mensagem vem com levadura, que los infla, los pone gorditos, de certo conhecimento teológico, pero sem a revelação do Cristo ressuscitado, e é o que o Senhor nos vem falando nesse tempo, amém? Então, se esses que dizem que estamos vivendo uma grande reforma apostólica, eu lhe digo nessa manhã, com muita humildade lhe digo nessa manhã, promueva uma nova reforma desta reforma, porque esta aí não está funcionando, não está funcionando, irmãos. Vemos a situação da igreja hoje e não está funcionando. Então, disse, irmãos, Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, verdade? E vamos ver algumas passagens aqui, em donde Jesus viene começando a manifestar seu ministério, e ele também muitas vezes foi confrontado com a mesma pergunta que lhe faziam a João Bautista: quem eres tu? De onde vienes? Quem te ha enviado? Quem é esse que habla com essa autoridade? Que mensagem é esse que nos vem a inquietar? Que nos vem a mover o piso? Jesus enfrentou o mesmo que João Bautista. Jesus enfrentou o mesmo, verdade? Em sua manifestação, em seu primeiro momento de manifestação, melhor dito, em todo o seu ministério, ele foi confrontado com essa pergunta: quem eres tu? Que é isso que estás falando a nós outros? Nos vem a mover da posição onde estamos, verdade? E o mesmo diabo disse: se eres el Hijo de Deus, verdade? E a primeira coisa que disse: transforma essas pedras em pão. Eu lhe vou dizer uma coisa, irmão, mientras preparava isto, o Espírito Santo me dizia
que há um sinfim de falsos profetas nesse tempo, de falsos maestros, de falsos apóstolos, tratando de converter pedras em pão. Tratando de converter aquilo que não é alimento divino em pão divino. Coisa que é impossível, porque as naturezas são distintas. Pero a gente trata de meter, hermanos, ao coração, à mente de la gente, um evangelho que não é mais que pedra de tropeço para a conversão, para a verdadeira relação dessas pessoas com Deus. Um evangelho que se ha convertido em pedra de tropeço, no tábua de salvação, no pão de alimento, como o Senhor enviou pão do cielo para alimentar o seu povo. Então, se hoje por hoje, essa mesma tentação que Jesus passou no deserto, os grandes que estão por aí, falando de um evangelho distorcionado, um evangelho contaminado e adulterado, estão tratando de transformar pedra em pão. Pedra estas que allá fora não têm valor para nada. Pedras, valores e princípios que no mundo não servem, porque o mesmo mundo ha tratado de desechar alguns valores que já no mundo já está causando problema para eles. Então esses grandes traem essas coisas que são pedras inservíveis no mundo e metem na igreja e supostamente la transformam em pão e põem a gente a comer essas coisas. E é o que está sendo, irmãos. Um evangelho falso. Com o mínimo de discernimento que você tenha, já podes entender que é um alimento que não será bueno para ti. Verdade? Então, se por 2 vezes o inimigo viene, se eres o Hijo de Deus, se eres o Filho de Deus, em la terceira tentação, ele não habla de se eres o Hijo de Deus. Por quê? Porque estamos falando de adoração, e nesse momento ele diz, se postrado me adorares. Ele não toca para o tema do Hijo de Deus. Porque sabe que como Hijo de Deus, jamais Jesus ia adorar, jamais Jesus ia postrar delante dele. Amém, igreja? Amém? Estão entendendo, sim ou não? Dá um like aí, diga amém, pastor. Glória a Deus por essa palavra. Dura esta palavra, verdade? Assim, irmãos. Juan capítulo 4. Vemos aí, irmãos, a história da mulher samaritana. Que tremendo a revelação. O acercamento que Jesus teve com essa mulher em uma cultura totalmente machista, em que um homem se acercava a uma mulher na calle para conversar já era um problema, quanto mais a uma samaritana, isso foi um escândalo, pero Jesus sabia o que ia, porque sabia que tinha que passar por Samaria, e aí nesse momento essa mulher tem uma revelação, e em toda a conversação, na revelação que o Senhor hace com essa mulher, ela disse, veni e ved a um homem que me ha dicho todo quanto he hecho. Uau, irmãos! Em uma cultura machista, esta mulher se para delante de los homens, delante de la ciudad e diz, veni e ved. Ela está dizendo, venham, sigam-me. Imagine-se para a cultura daquele entonces, que uma mulher tome essa prerrogativa de liderar, verdade que sim? De chamar a atenção a ela e que lhe sigam a ela. Isso era contraproducente, isso era um escândalo, era impossível de suceder, aún na cultura dos samaritanos. Pero essa mulher, bajo na revelação que tuvo do Senhor, ela diz, veni e ved a um homem que me ha dicho todo quanto he hecho. Não será esse o Cristo? Não é pergunta essa. Ela lança uma pergunta, e essa pergunta tem o poder de inquietar o coração desses homens, de pôr em coração deles uma curiosidade. Vamos a ver se é. Te vamos a seguir, vamos a ver se verdadeiramente é esse o Cristo. Porque também todos esperavam uma Cristo nesse entonces, a manifestação dele, verdade? Então, essa mulher, bajo na revelação e um conhecimento do Senhor, essa mulher se arma de autoridade. E há algo que eu sempre digo no seminário, onde dou classe, irmãos, e os alunos que estão aí escutando e assistindo nessa manhã, se vão recordar de uma frase que eu sempre digo, verdade? Que o conhecimento de Deus nos dá autoridade. Amém? Mais conhecimento, mais autoridade. Sim ou não? Os alunos do seminário sabem que estou falando. A mulher tinha conhecimento do Senhor. E por ter este conhecimento, ela teve um revestimento de autoridade para dizer, veni e ved. Sigam-me. Sou mulher em uma cultura totalmente machista,
verdade? Não tenho voz nem voto em meio do povo, pero vea, tenho uma revelação que vocês não a têm. Tenho conhecimento de alguém que vocês não o têm. E se lo querem entender, terão que seguir-me a mim. Repito, irmão, mais conhecimento, mais autoridade. Mais conhecimento de Deus, mais autoridade tendrás. Por isso eu te digo, leia a Bíblia, estude a palavra, instrua-te no conhecimento de Deus, porque quanto mais conhecimento de Ele, mais autoridade tendrás. Amém? Glória a Deus. Pode escutar um amém? Outra coisa, dizem esses homens, vão a Cristo, verdade? Se acercam a Ele, escutam a mensagem e dizem, tendrás que quedar com nós outros por mais dias. E diz que o Senhor permaneceu em aquela cidade por mais dias, ensinando e predicando a palavra, e disse que muitos samaritanos de aquela cidade creyeram em Ele por a palavra de quem? Por a palavra de la mulher. Oh, irmãos, que tremendo que a igreja seja revestida nesse tempo, irmãos, de portas cerradas, quando volvamos a entrar em nossos templos, que a gente, aleluia, que a gente creia en el Senhor por o mensaje predicado por la igreja. Não esse mensagem que estamos falando aí, que hablam aí fora. Não, esse não. Esse não tem poder de convencer a nadie. Esse não tem poder de transformar vidas, não tem poder de conectar essas vidas com o cielo. Pode conectar com muitas outras coisas, menos com o cielo, menos com a palavra de salvação. Amém? Glória a Deus. Agora, o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não predique de Cristo sem que Ele haja sido revelado a tu coração. Pode parecer dura essa palavra, é verdade que sim. Se queres predicar de Cristo, diga, Senhor, quero que tu te reveles a mim primeiro. Porque eu não posso andar aí predicando um evangelho, transmitindo um mensagem, do qual esse mensagem não ha sido revelado a meu coração todavia. Eu não tenho entendimento dele que estou falando. Pode muito bem falar de uma heresia, de uma falsa doutrina, ensinar coisas equivocadas a la gente. Esta mulher, quando se armou de autoridade para falar, para dizer, venham, sigam-me, porque eu conheci um homem, essa mulher sabia o que estava dizendo, tinha convicção plena do mensagem que estava passando a esta gente, e diz que muitos conheceram ao Senhor por la palavra de ela. Estamos vendo uma igreja predicando hoje sem a revelação de Cristo, e evidentemente que muitos não vão a crer, aunque escutem, porque não é uma mensagem verdadeiro, porque não é uma mensagem que transmite, não é uma mensagem a nível de João Bautista, que incomoda, que provoca ira, que provoca enojo. Não, les dá igual escutar. Glória a Deus. Alguns pastores têm medo de predicar a palavra genuína, fuerte, verdade? Como disse a irmã Joana nesse momento, fuerte isto. Evidentemente, irmãos, porque isso incomoda a gente, e alguns se derram. As igrejas se vão e buscam outro ministério, outra denominação, que abre mais suave, que abre mais tranquilo, que o pastor não seja tão contundente, que o pastor tenha um caráter mais suave na transmissão da mensagem. E não existe, irmãos. Ponga atenção, irmãos. Por mais suave que seja tu caráter, por mais dócil e manso que seja tu personalidade e tu caráter, quando tu vai falar do ministério, da palavra do Senhor, meu irmão, Deus te transforma. Deus te transforma. Amém? Se você me vê predicando na igreja, você vai dizer, isso não é o mesmo Pedro que predica nas lives de Facebook. Claro que não. Aqui eu me contengo. Aqui eu tenho que estar mirando na pantalla. Mas na igreja o Senhor me reviste de um poder, de uma autoridade, e uno grita, brinca, pula de uma sola perna, assim de todo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos compurre, o Espírito Santo nos empurra, o Espírito Santo nos move, irmãos. Nos llena de uma carga, de uma energia tremenda do cielo, que não há como você ser manso, dócil, venir, hermanito, por favor, não haga isso, é que Jesus te ama, tranquilo, siga assim. Não, é impossível. O mensagem verdadeiro inquieta, o mensagem verdadeiro incluso ofende a la gente. Glória a Deus que lo hace. Porque se não me ofendesse a mim esse mensagem, eu não estaria aqui hoje. Eu tive que ser confrontado por esse mensagem, e você aí também. Porque sem confronto não há câmbio, não há mudança, irmãos. Glória a Deus. Porque a gente não quer ser confrontada,
E os grandes líderes desse tempo, os grandes apóstolos e querubines desse tempo, sabem disto. Então se mantém a gente com o evangelho aí, tipo sabor de mel, tá entendendo? Com mel, muito cititico, muito lindo, muito hermoso, suave de escuchar, pastorzito, como te amamos. E aí vai lá a gente, ó, caminhando hacia o abismo e não se dão conta. Então, irmãos, essa mulher, por autoridade que recebeu, através do conhecimento de Deus, disse, venham para ver quem é ele. Amém? Outra mulher que teve a revelação, Marta, ¿ah? Marta, Maria, el hermano que morreu, verdade? Lázaro. Ah, Senhor, se hubiera chegado antes, meu irmão não hubiera morto. Eu não estava entendendo nada. 4 dias depois, todavia não havia entendido. Já haviam sepultado, enterrado seu filho, seu irmão, e não haviam entendido o mistério. Que quando o Senhor chega e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu que ainda estou morto, eu que creio em mim, aunque esteja morto, viverá, diz o Senhor. Mas essa mulher não tinha como entender isso. E o Senhor habla de uma forma contundente com ela, e ela disse, sim, Senhor, eu he creído que tu eres o Hijo, o Cristo, o Hijo de Deus, que has venido ao mundo. Ou seja, tuvo que morir seu irmão para ele entender verdadeiramente quem era Cristo. Ela tinha um amigo que de tempos em tempos eles visitavam em sua casa, quizás cenava com eles, quizás dormia com eles e seguia sua viagem no outro dia. Verdade? Era parte de seu rol de amigos. Pero revelação de Cristo não lo tinha. E quando chegou a revelação de Cristo na vida de Marta? Quando seu irmão morreu. Tuvo que seu irmão morrer para entender quem era Cristo. Qual era o mensagem? Quem é esse Senhor que de tempos em tempos vem à nossa casa, nos visita e passa um rato com nós outros? Muitas vezes, irmãos, algo tem que morir em nós outros para que nós outros conozcamos quem é Cristo em nossas vidas. Estamos vivendo um evangelho tão de facilidades, verdade? Um evangelho tão destemperado, verdade? Que nos acomodamos e que aceitamos as coisas assim como se nada. Então, às vezes, Deus tem que provocar algumas mortes. Amém? Deus tem que provocar que algo em nós outros se muera, para que nós outros entendamos quem é Cristo, quem ha sido, quem é esse que profetizamos em nossa boca, quem é esse que a cada domingo vamos à igreja, a que vamos, por que vamos, a quem vamos a encontrar, o que vamos fazer no tempo de domingo a domingo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nesse ministério, incluso, os demônios sabiam delante de quem estavam. Os demônios, hermanos, também sabiam, diz que Jesus em Lucas capítulo 4, Jesus predicando, sanando a muitos, e disse, também salia demônios de muitos, dando vozes, dizendo, tu eres el Hijo de Deus. Os demônios também reconheciam. Pero ele os repreendia e les hacía callar, cerrar suas bocas. Por quê? Porque sabiam quem era Cristo. Em Gadara, o Senhor estuvo aí com os demônios de Gadareno que sujetavam aquele jovem e dizem eles, que tires comigo, Jesus, Hijo de Deus Altíssimo? Te conjuros que não nos atormentes. Os demônios também, irmãos. Nada mais que os demônios sabiam quem era Jesus. Pero la gente, los religiosos daquela época, los que queriam manter o pueblo, la gente, todavia nesse velo de religiosidade, como é o tempo de hoje, esses indagavam, perguntavam, inquiriam, quem eres tu? Pero esse não é o hijo del carpinteiro? Seus irmãos e irmãs não estão com nós outros? Ou seja, sabe, saber quem era ele seria, quem sabe, na mente deles, mais fácil para desbancá-lo. Um argumento melhor para contra-atacar todo o que ele falava. Vamos saber quem eres, de onde vienes, quem te enviou. Amém? É o que estamos vivendo nesse tempo, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Disse Juan capítulo 7, versículo 31, disse que muitos de la multitud creyeron en él e diziam, el Cristo, quando venga, hará más señales que las que este hace. Ponga atenção, irmãos. O Senhor está predicando e a gente lhe crê a sua mensagem. E esta multitud que lhe crê a mensagem do Senhor, de la mesma maneira que disse, supostamente que crê a sua mensagem, de la mesma maneira disse, e o Cristo quando venga?
será que hará mais señales que este? Ou seja, em quem eles estão crendo? Estão ali, evidentemente, por las señales, pero revelação de aquele que hacía as señales não tinham nenhuma, porque esperavam a outros. Diziam, e o Cristo quando venga? E o verdadeiro Cristo quando venga? Hará mais señales que este? Assim está a gente nesse tempo, a igreja está assim, irmãos. A igreja de señales, a igreja de milagros, a igreja de pactos financeiros, a igreja de dogmas, de preceptos, de religião, de sincretismo religioso, a igreja que habla que Cristo hace milagros, e é só o que ele hace milagros, e milagros, e milagros, e nada mais, é só milagros. Então a gente vem por o milagro, vem por a prosperidade, vem pelo dinheiro, vem por a restauração da casa, de lo que seja, pero não vem por aquele que hace o milagro. Assim estava essa gente. Diz que os da multitud creyeron en ele e diziam, e o Cristo quando venga? Sabe, hermanos, assim estamos, assim está a gente, infelizmente. Por quê? Porque se les ha predicado um evangelho diluído. Sabe o que é um evangelho diluído? E você que é brasileiro como eu, verdade, que está aí conectado, e os espanhóis que estão também conectados, chicos e outros mais. Amamos o café, verdade que sim? Amamos o café. Este café como que é a nossa segunda sangue, verdade? Se não tomamos café, nos enfermamos, dá dor de cabeça e tudo mais. Imagine se ter um café diluído em água, em que você não logra mais sentir o sabor, não logra sentir o gosto, tu paladar se confunde porque aquilo insípido, sem gosto, sem sabor, verdade? Sem sequer o perfume do mesmo café, porque há muita água e menos essência. Assim estão predicando o evangelho, como disse Paulo, adulterando a palavra. Adulterando a palavra, ou seja, um evangelho diluído. Diluído, irmãos, um evangelho desidratado de sua essência. Então, se esse evangelho diluído, desidratado de sua essência, não tem poder para revelar a Cristo. Então, o que fazem? Revela outras coisas, não a Cristo. Me está entendendo, irmãos? Isso vem criando, generando cristianos sem essência, cristianos sem conhecimento de Deus, porque um evangelho diluído, desidratado, não tem poder para alimentar, não tem poder para sanar, não tem poder para restaurar, não tem poder para mostrar o cielo, não tem poder para mostrar os bienes venideros. Hablam de um cristianismo aqui e agora, o reino aqui e agora, todo lo bueno, todo lo maravilhoso, a riqueza, o domínio, o poder, a autoridade, todo aqui. Mais tarde vemos que vai passar. O importante é aqui. E a gente llena as igrejas preocupado com o momento, com a situação momentânea que estão vivendo, com a situação que está aí tocando a porta de sua casa, mas não estão vendo mais allá de tudo isso. Por quê? Porque os líderes estão predicando o evangelho diluído, um evangelho desidratado. Então, se a gente habla de um reino, pero vive em esclavitud. Hablam de amor, pero não sabem amar. Hablam de perdão, pero não sabem perdonar. Hablam de cruz, pero não han crucificado sua carne todavia nessa cruz. Esse é o evangelho que estão predicando nesse tempo. Um evangelho que não revela Cristo, não pode revelar seu amor. Um evangelho que não revela Cristo, não pode revelar sua graça, seu perdão, não pode revelar sua cruz, não pode revelar sua santidade, irmãos. E quem somos os culpados de todo isto? Se o Senhor nos ha dado a palavra verdadeira, fiel e verdadeira, de onde a igreja vem aprendendo essas coisas equivocadas que se está predicando nesse tempo, irmãos? Por quê? Porque alguns, irmãos, llenos de ganância em seus olhos, que se alimentam de seu ventre, buscam prazeres momentâneos, riquezas momentâneas nesse tempo, e esclavizam, deturpam, enganam a mente da gente com o evangelho que não tem poder de revelar a Cristo a seus corações. E se o evangelho não te revela a Cristo, não tens nada. Se estás em uma igreja em onde Cristo não te é revelado, huí daí, saí daí. Isso é Babilônia, isso é confusão na tua vida. Amém? E ojalá que Deus, irmãos, com essa quarentena, por seu Espírito, pueda promover isso. Um despertamento em las mentes, um despertamento em los corações
de aqueles que vêm por anos sendo enganados com um evangelho que não tem poder para revelar Cristo a seus corações. Podem revelar um sinfim de outras coisas, mas não estão revelando a Cristo. E o Senhor, sabendo de todo isto, claramente sabia, ele dizia em Marcos capítulo 13, mirá que nadie os engane, porque vendrão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, pero diz o Senhor mesmo em Lucas, mas não vaiais em pós de eles. Amém? Glória a Deus. Muitos lobos em pele de cordeiro han tocado a porta da igreja. E a gente sem conhecimento e sem revelação de Deus, les abre a porta, recebem e aceitam todo tipo de falsa doutrina e toda sorte de mentiras. Lucas capítulo 23, vemos o ladrão de la cruz, verdade? Jesus em la cruz com 2 ladrões, um a cada lado. Um recebe a revelação, se humilha, diz: Senhor, que eu posso estar contigo hoje mesmo em tu paraíso, em tu reino, quando vengas nele. E glória a Deus, recebe a palavra com agrado, em poucas palavras, em poucos minutos, esse homem se converte e tem seu destino traçado para a humanidade, certo? El outro, irmão, disse: se tu eres o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós outros. Sabe como consigo ver isso, irmãos? Que hoje dia, quantos são os homens e mulheres de Deus que estão morrendo espiritualmente, ao igual que esse homem estava tendo uma morte física, muitos hoje estão tendo uma morte espiritual por la falta de la revelação de Cristo em suas vidas. Estão em la igreja, professam uma religião, têm um apóstolo, um profeta, um pastor como mentor, um coach como mentor de suas vidas espirituais, pero Cristo não lhes ha sido revelado. Estão ao pé de la cruz, pero estão morrendo espiritualmente sem o conhecimento de Cristo. Ao igual que esse homem que aqui está na cruz, vivem em um calvário de sofrimento e dolor, e esse Cristo que hablam e professam não tem poder para transformá-los. Por quê? Porque não lhes ha sido revelado Cristo a seus corações. E por que não lhes ha sido revelado? Porque o evangelho que eles han predicado é um evangelho mentiroso. O evangelho mentiroso, desidratado, o evangelho diluído, não pode transformar, não pode revelar a Cristo. Se eu não tenho Cristo revelado em meu coração, não tenho nada, irmãos. Pode seguir uma religião, pode seguir preceitos e dogmas, pode estar conectado a uma rede apostólica e profética, pode ser filho do apóstolo tal, pode chamar de mim papá, como dizem alguns por aí, e o Senhor claramente disse: a nadie decís padre, porque há um solo padre no céu. Pela gente anda falando aí de apostólico, de profético, e glória a Deus que os ministérios estão vigentes até hoje. Eu não sou contra isso, evidentemente que não. Mas de que maneira estamos vendo esses ministérios? De que maneira estamos vivendo os ministérios de Cristo na igreja? Glória a Deus, irmãos. Então, se é igual que esse homem na cruz do Calvário, a la par de Cristo, está morrendo, está vivendo um calvário de sofrimento e de dolor, e o Cristo está aí a la par dele, basta que ele tenha a revelação, e seu destino é traçado, como o outro foi. Pero ele não teve essa revelação. Les faltou, em algum momento de sua vida, lhe faltou a alguém que lhe dijera. Talvez ele não conhecia, nunca escutou de Cristo. Como hoje dia, muita gente está metida em las igrejas, pero não conhecem a Cristo. Conhecem o pastor, conhecem o apóstolo, conhecem o profeta, conhecem a história da denominação que estão, pero não conhecem a Cristo. Porque Cristo não lhes ha sido revelado todavia. Não sabem que Ele ha venido a dar vida e para que la tenham em abundância. Vivem em escassez, vivem aprisionados em seus pecados, em suas enfermidades, em suas maldições, porque aquele que tem poder para transformar não lhes ha sido revelado. É tempo de la igreja retomar seu ministério. É tempo de la igreja volver a la palavra. É tempo de la igreja volver ao evangelho genuíno, evangelho puro, sem levadura, sem mesclas, sem adulterações, sem mentiras, sem falsas promessas e falsas doutrinas, irmãos, para que a gente tenha acesso ao Cristo de la glória que entregou sua vida na cruz do Calvário.
para salvá-las e transformá-las. Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 16, Jesus, conhecendo os corações de seus discípulos, sabia, irmãos, todo que o João Bautista havia enfrentado quando lhe perguntavam quem eras tu, de onde vienes, por que hablas assim. Jesus enfrentou o mesmo. E entre os 12 ele pergunta: que dizem os homens que és o Hijo de Homem? E vós outros, que decís que sou eu? Vocês me seguem. Vocês estão comigo. Estão vendo eu fazendo milagres. Estão vendo eu fazendo maravilhas em meio de vocês. Estão escutando a mensagem e se agradam da mensagem, da mesma maneira que se agradam de los panes que logro multiplicar. Se agradam de uma mensagem, da mesma maneira que se agradam de ver eu fazendo milagres e maravilhas, incluso de enviar vocês de 12 em 12 a predicar e todo o demais. Se agradam de todo isso, mas a pergunta é: quem sou eu para vocês? E você que vai à igreja buscar poder, buscar milagro, buscar benesses, buscar benefícios para a tua vida natural, a que vas? Quem é Cristo para você? Te han revelado realmente Cristo? É o mensagem que tu tienes escutado em tu congregação, o apóstolo, o profeta, o pastor, o coach que predica a palavra para você, ha dado um mensagem realmente capaz de revelar a Cristo em tu coração? Ou não? Ou te contentas apenas com os milagres, com as maravilhas, com os panes que são multiplicados, com os peces que são multiplicados, del água que se converte em vinho, pero que faça o milagre, tu não le conheces. E muitos naquele momento dirão: Senhor, Senhor, em tu nome hicimos milagre, predicamos, em tu nome hicimos cair fogo do céu, e o Senhor les vai dizer: apartaos de mim, não los conosco. É o que Deus vai dizer, irmãos. Então, se o que nos surpreende, irmãos, é nesse tempo, e glória a Deus, irmãos, que Deus viene inquietando a igreja para isso, nos surpreende que esta grande reforma apostólica que hablam por aí, verdade? Reforma apostólica e profética, que todo mundo quer ser apóstolo, quer ser profeta hoje em dia, verdade? Conversava com um pastor amigo meu, e nesta manhã de Brasil, pastor Sérgio Batista, grande amado meu, verdade? Conversávamos sobre isto. Em Brasil, nada mais que ser chamado de pastor. Ser pastor, não, isso como que não. Agora sou profeta, agora sou apóstolo. Ou seja, tem mais credibilidade o título que a função que ele exerce. Em la visão dessas pessoas é esta. Em la visão desse povo, tem mais credibilidade o título que tu ostenta. E mais aún, se tens um outro por em cima de você. E mais aún, se estás conectado a uma rede. Então se tu é o poderoso. Te aceitamos tu mensagem. Aunque tu seas um falso profeta. Aunque tu seas, me perdonem a palavra, um sem-vergüenza em tu cristianismo, em tu nível de santidade. Pelas pessoas te aceitam por quê? Porque tu vienes em nome do apóstolo fulano de tal. Tu vienes em nome da rede apostólica e profeta, blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Tu mensagem não interessa, importante que tu vienes representando fulano de tal. E é o que está sucedendo, irmãos. Então, se sabem muito de seu apóstolo, sabem muito de seu pastor e de seu coach, mas não sabem nada de Cristo. Que se revela hoje dia? Não revelam a Cristo. Perdone, irmão, eu tocar uma vez mais nessa tecla. É tempo de a igreja se levantar dentro do ministério que Deus lhe ha dado para revelar a Cristo a los corações. A partir de uma mensagem, pode ser uma mensagem contundente, ou mensagem incluso ofensivo, que incomoda, que provoca ira na gente que escuta, não importa, pero predique o evangelho genuíno para que Cristo les seja revelado a seus corações. Porque de nada vale llenar a igreja de gente se não estão entendendo nada. Se Cristo não é nada para eles, vem de domingo, regressa, volta domingo e lhes dá igual. Então, que evangelho estamos predicando? Que evangelho é esse que está sendo revelado aos corações? Estão revelando muito de prosperidade, de matrimônio. E aqui te vas a casar com fulano, e aqui te vas a casar com sultano, e aqui o Senhor te vai prosperar. Revelação de nome e apelido em Brasil, em alguns lugares. Se han levantado profetas, que eu não sei de onde vêm, me perdonem, irmãos, pero não sei de onde vêm esses profetas, que vêm com um poder tremendo, dizem do Espírito Santo, de revelar nome e apelido em nome da assistência na igreja.
levanta e diz, aqui, tu aí, tu nome é tal, e o número de sua cédula é tal, tu papai é o nome tal, vives na calle tal, tens não sei o quê. E de onde saem essas profecias, irmãos? Que proveito tem para uma pessoa que está aí, necessitada de restauração, necessitada de Cristo em sua vida? Que proveito tem para a sua vida espiritual saber que um profeta se levanta para dizer o nome dessa pessoa? E aí andam revelando o nome, apelido, o número da cédula. Em Brasil seria o número do RG, verdade? Revelações de numerologia bíblica. O número tal, em grego, em hebraico, em hebreu, esse número aponta para tal coisa, e Deus me está dizendo que segundo esse número, blá, 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 blá. Numerologia bíblica. Guias proféticas e profecias para o ano novo. Quanta gente se meteu em um embarcado esse ano, irmãos? Quanta gente escutou de boca de pronosticadores, de profetas desse tempo? É aqui, quando entras 2020, te darás conta que 2020 será tu melhor ano. E a gente, venga e parte por essa palavra, vamos, aporta o tanto por essa palavra, porque é profética para a tua vida. Tendrás tu melhor ano, disse os profetas. E a gente abre a bilheteira e tome, plata, 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 para confirmar a palavra. Como estamos em 2020, irmãos? Como está você? Alguém te ha dito que o 2020 seria para este tu melhor ano? Sim ou não? Evidentemente que o ano todavia não ha terminado, pero a palavra era, assim que entres o ano, te darás conta que Deus vai cambiar todo, que será o melhor ano de tu vida, e a gente está aí. Quizás se perguntando, e a plata que eu invertia nessa palavra? Se foi a plata, se foi. Porque te la creíste, verdade? Então, se estão aí, irmãos, pronosticando algo como se fosse um horóscopo. A gente busca literatura, busca meios escritos, em onde pode encontrar predições para a sua vida. É isso que estão revelando aí. Esse evangelho diluído, desidratado, esse evangelho adulterado, como disse o apóstolo Paulo, que estão predicando, estão llenando as igrejas e os tempos de gente que não tem a revelação do Cristo ressuscitado. E é para isto que a igreja foi constituída. Não foi para revelar nome e apelido de nadie. Não foi para revelar com quem eu me vou a casar ou com quem... Não é para isso o evangelho, irmãos. Deus, quando quer falar, Ele abre, Ele é Senhor. Pero não podemos manter e caminhar nossa vida espiritual bajo esses princípios que estão sucedendo aí. Você me está entendendo, sim ou não? Então, o que sucedeu, irmãos? Creio que Deus se enojou de todo isto. E resulta que agora todos tivemos que regressar a nossas casas para aprender a escutar outra vez a voz de Deus. Escutamos tanta coisa no templo, tanta coisa por os profetas, por os querubins deste tempo, que aqui o Senhor vai fazer isso, que aqui será tu melhor ano, que aqui o Senhor vai transformar e blá, 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 e blá, blá, blá. E há muita literatura nas livrarias cristianas. Você chega a uma livraria cristiana, há toda uma sorte de títulos, 10 maneiras de encontrar a prosperidade, 12 princípios de alcançar o êxito, 12 palavras, não sei para que e para isso, para ter um matrimônio feliz. Então, a literatura está fluyendo nesse tempo. Destes pronosticadores e profetas desse tempo, que predicam um evangelho para ganhar plata, para ganhar notoriedade, para ter influência, ostentam um título para dizer, eu sou o fulano de tal. Poucos são os que todavia mantêm o título bíblico, evidentemente, pastor fulano de tal. Hoje em dia todo mundo quer ser profeta, quer ser apóstolo. Alguns querem ser já patriarcas. Então o Senhor disse, bueno, não estão entendendo nada, vão para suas casas, para que aprendam a escutar-me. Amém? Eu não sou contra, irmão, o ministério profético, o ministério apostólico. Eu entendo dos ministérios e vivo eles. Verdade que sim. E Deus me usa em algumas áreas de seu ministério para a igreja, porque são dones que Ele equipou a igreja. Eu sou parte da igreja. Me pode usar a mim, pode usar a você também. Em los dones que estão aí à disposição da igreja.
Esses dons que tu pode ler aí em Coríntios capítulo 12, em Romanos, dons de misericórdia, de todo mais, de serviço à casa de Deus, são dons que Deus equipou à igreja. Não equipou o fulano, o sultano e o mengano, somente eles. Não, isso está para a igreja. Deus te pode usar você também, sempre e quando tenha sabedoria. E se Deus te dá uma unção especial, dentro de lo que está na Bíblia, evidentemente, desfrute disso. Pero utiliza para o crescimento do corpo de Cristo, para a glória do Senhor, amém? Então, irmãos, o que estamos fazendo com os ministérios de Cristo? Vamos ler, irmão, o que está em Efésios capítulo 4. Porque a igreja, nesse tempo, tem que volver uma vez mais a los princípios, a los cimientos, a las bases de como o Senhor fundou e estabeleceu a igreja, bajo o fundamento de apóstolos, de profetas, pero de la revelação de sua palavra. Eles não chegaram predicando coisas que não estavam no coração de Deus. Hablavam e predicavam o que Deus falava. Hoje dia não é assim que sucede. E por essa maneira e por essa razão, o evangelho hoje não incomoda. O evangelho hoje não ofende. O evangelho hoje não provoca ira nem enojo de nada. Por quê? A gente escuta e eles dá igual, tranquilo. É que o pastor estava mal-humorado, talvez, e falou assim, pero tranquilo, sigamos como estamos. Não, irmãos, não é assim. Efésios capítulo 4, eu quero ler com você, irmãos. Esse eu quero ler e quero que você me acompanhe aí, tá bem? Vá buscando sua Bíblia, enquanto eu vou tomar um álbum de água. Quizá alguns nessa manhã se estão retorcendo por aí, verdade? É a palavra que Deus me ha dado, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus todavia sigue falando. Imagine-se quando Deus deixe de falar, aí será um problema. Efésios capítulo 4, vamos ver o que é que a igreja deve fazer agora, nesse tempo. Nesse tempo de portas cerradas, esse é o momento de a igreja volver-se à palavra. Esse é o momento. E você que está em sua casa, escutando predicadores, fazendo live, como eu estou fazendo nesse momento, escutando predicadores por la rádio, por la televisão, tendo acesso ao celular para entrar em contato, para chamar, pedir oração e todo o demais, por favor, não siga no mesmo rol que venias no passado antes do vírus. Já não sigamos mais em essa, irmão, de ai, pastorzito, ora por mim que eu quero um trabalho em tal lugar. Ora por mim porque eu quero comprar uma casa nova. Ora por mim que eu quero me casar com fulano e com a sultana. Ora por mim para que Deus... Que é isso, irmão? Diga assim, ore por mim para que Cristo me seja revelado a meu coração. Essa deve ser tua oração. O momento que Cristo te é revelado ao coração, todo o demais tu tens. Busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todo o demais, todo o demais, sem exceção, te vendrá por añadidura. Amém, irmãos? Não aceite esse evangelho mentiroso que estão predicando aí. Não aceite. Cambie de igreja, busca teu lugar. Vai a uma, escute a mensagem, passa 2, 3 domingos, escute, discerne o que estão predicando, vá a outra igreja, até que você entenda que talvez não seja um mensagem que te agrade escutar, mas vas entender que esse mensagem vai provocar cambios profundos e te vai preparar para a eternidade com Cristo. De nada vale estar em um lugar onde o pastorzito é muito simpático, muito sorriente, verdade que sim? Predicando um evangelho lleno de miel e de doçura, para não ofender, para não constranger, para não causar problema, e tu te quedas aí como se nada até que Cristo venga. É capaz que ele venga e não te des conta. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Então, irmãos, o que estamos vendo aqui? Dice Efésios 4. Não vou ler todo, mas tem que ler isso aqui. Dice versículo 11. E ele mesmo constituiu a unos. Ponga atenção, não constituiu a todos, a unos. Não todos serão apóstolos, profeta, maestro, não. Não todos terão ministério, é disso que o Senhor está falando. Estamos falando que há um grupo seleto. Não sei se a palavra correta seria esta, seleto. Porque dá uma impressão de meio de separação, de não sei. Mas há um grupo, escorrido por Deus, elegido por Deus, evidentemente, por sua onisciência, verdade?
que ele decide que essas pessoas receberão de parte de ele estes 5 ministérios. Então, ele disse que ele mesmo constituiu a uns. Em meio da multidão, o Senhor sube ao céu e mira e disse: esse vai ter o apostolado, esse vai pastorear, esse será um maestro, evangelista, um profeta. Não todos terão esses ministérios. Estes ministérios, ponga atenção, irmãos, não está acessível a todos os que queiram. Ah, eu quero ser pastor. Bueno que ser pastor. Vete a estudar no seminário, ve uma universidade cristiana, pero aún assim não serás um pastor. Busca uma credencial, que alguém te dê uma credencial, te derrame 1 litro de azeite em tua cabeça, e aún assim, para o Senhor, não serás o que tu queres ser. Porque essa é prerrogativa de Deus, elegir, decidir quem são. Ele disse que a unos ele los constituiu. Repita, irmãos. Esses ministérios não estão acessíveis a todo aquele que queira tê-los. Não, é por obra e graça do Senhor. Disse que ele mesmo constituiu a uns, disse, apóstolos a outros, profetas a outros, evangelistas a outros, pastores e maestros. Por que os constituiu? Por que Deus separa um grupo de pessoas e põe sobre elas estes ministérios? Evidentemente que tu pode ser um pastor e Deus te usar também, não ser um evangelista, um profeta, enfim, Deus é soberano, te pode usar em todos os ministérios do Senhor e inclusive em todos os dons do Espírito Santo e dons de serviço e tudo mais. Ele é Deus. E lo vai ser muitas vezes de acordo com a necessidade que está aí. Pero, com que razão, irmãos? Por que disse que ele constituiu a uno? Sabe para quê? Disse, a fim de... E isto, irmãos, é que a igreja hoje dia tem que entender, esse momento das portas cerradas, que a igreja se meta dentro de si mesma, escudrinhe seu coração, os predicadores desse tempo, os ostentadores de títulos deste tempo, que se metam dentro de si mesmo e digam, Senhor, vuelve a revelar para mim que ministério é este. Vuelve a revelar para mim o ministério da igreja na terra. Eu sou parte de ela. Tu me has chamado para dentro desses ministérios aqui. E eu quero fazê-lo com sabedoria, com excelência e santidade. Sabe a fim de quê? A fim de perfeccionar os santos. Então te digo, se o apóstolo não está apto, não está condiciente com a predicação de um mensagem que Deus lhe ha dado para edificar e para perfeccionar os santos, não está cumprindo bem seu apostolado. Se o profeta, delante de um mensagem que recebe por revelação do Senhor, não tem um mensagem para perfeccionar os santos, esse ministério profético é mentiroso. Você me está entendendo, irmãos? Solamente por aqui, tu podes pôr em balança, para pesar esses ministérios que andam por aí, ostentando nomes e títulos, e fama, e riqueza, e poder, e glamour, amém? E glória humana, a partir de um título bíblico, que é bíblico. Por aí tu pode ver quem são, quem é quem. Aqui disse que estes homens, apóstolos, profetas, enfim, viene com um mensagem e seu ministério viene com a função de perfeccionar a los santos. Se a gente não está sendo perfeccionada a partir de tu ministério é mentiroso. Se a gente não está sendo perfeccionada por o mensagem que Deus ha posto em tu boca para deixar fluir seu ministério, tu mensagem é mentiroso, tu ministério é mentiroso, não estás fazendo o que Deus mandou fazer. Ou já sei que te desviaste. Aqui disse, em primeiro lugar, para perfeccionar a los santos. Que mais? Para a obra del ministério. Perfeccionar a los santos para a obra del ministério. Es decir, essa gente viene para a igreja para ser moldeada, trabalhada por Espírito Santo através de sua palavra, para ser restaurada e para ser ubicada em um ministério. Ou seja, para ser pessoas frutíferas que deem frutos em el reino. Se eu estou llenando a igreja e a gente não está dando fruto, o culpable sou eu, irmãos.
o mensaje que estou predicando não ha sido um mensaje verdadeiro. Estou engordando a gente de teologia, de dogmas, de um montão de coisas, pero não as estou preparando para a obra del ministério. Então, se que esse montão de apóstolos, de profetas e querubins que andam por aí, que não perfeccionam a los santos e não os preparam para a obra. E que mais que dizem? Para a edificação do corpo de Cristo. Eu não sei, irmãos, eu sempre trato de sabatinar minha vida. Sabatinar, fazer um autoexame, digamos em espanhol. Será que meu ministério está realmente perfeccionando a los santos? Deus me chama para ser pastor em Costa Rica e me incursiona por vezes no ministério profético, pero o ministério que eu estou vivendo é o pastorado. Eu sou pastor, irmãos. Eu não vou andar por aí, que eu sou o profeta Pedro Barbosa. Não, eu não sou profeta, eu sou pastor Pedro. Esse é o ministério que Deus me ha dado, irmão. E tenho que contentar-me e alegrar-me por esse ministério, porque antes eu era menos que um servo inútil. Em realidade, nem servo era, quanto mais útil para alguma coisa. Então, se por graça e misericórdia, o Senhor me ha dado um ministério, e eu tenho que entender que este ministério tem que perfeccionar a los santos, tem que prepará-los para a obra do ministério, e tem que edificar o corpo de Cristo. Bueno, escudrinha a ver esses montão de ministérios que andam por aí, de gente ostentando títulos ministeriais. Será que estão realmente perfeccionando a gente? Será que estão preparando essa gente para a obra do ministério? Será que estão edificando o corpo? Ou o corpo também está perdendo valor, perdendo força, perdendo vigor? Porque os que deviam edificar o corpo não lo estão edificando. Hermanos, o corpo, estamos falando da igreja do Senhor. Estamos falando que nós outros, aleluia, ponga atenção, los que hemos recebido ministérios do Senhor, o Senhor nos chama de edificadores. Aleluia. Edificadores. Edificadores del cuerpo, edificadores de la igreja. Com o mensagem e com o ministério que Deus nos ha dado, com a autoridade que nos ha dado. Se eu estou no ministério e isso não está sucedendo, eu não estou fazendo nada, irmãos. Quem sou eu? A que me chamou o Senhor? Se o ministério que tenho não edifica, não perfecciona e não prepara a gente. Amém? Disse, versículo 13. Hasta que, aleluia. Disse, hasta que, há um tempo determinado, verdade? É um tempo. Hasta que, disse, todos cheguemos à la unidade da fé e do conhecimento do Hijo de Deus. Uma vez mais o Senhor está dizendo, irmãos, que a igreja, esta igreja que nós outros somos parte, tem esse chamado, tem esta função de perfeccionar, de preparar para o ministério, de edificar o corpo, de conduzir a gente em unidade, disse aqui, e dar a entender o conhecimento do Hijo de Deus, ou seja, revelar a Cristo a los corazones. Se a igreja onde estás não está fazendo isso, irmãos, cambia de igreja. Não te quedes aí, porque Cristo viene e será um problema. Será um problema, disse, e deu conhecimento do Hijo de Deus a um varão perfeito, a la medida de la estatura de la plenitude de Cristo, para que já não seamos, aleluia, ninhos flutuantes. Para que é o ministério que tu tens? Para perfeccionar, para preparar para o ministério, para edificar, para manter a unidade, para dar a entender o conhecimento de Deus à gente, para que essa gente alcance uma medida e uma estatura espiritual de conhecimento, de revelação de Cristo na vida deles, ao fim de que não sejam e não sigam sendo ninhos flutuantes, levados por doquiera de todo vento de doutrina. Então, se o cristiano que sigue a falsa doutrina, o cristiano que sigue adorando ao pastor, adorando ao apóstolo,
besando os pés de seu profeta, é uma pessoa que não ha sido perfeccionada, não ha sido edificada, não ha sido conduzida em unidade, não ha tenido o conhecimento pleno do Senhor. Cristo não lhe ha sido revelado ao seu coração, então se é uma pessoa flutuante. E é levada por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa que lhe prediquem, qualquer coisa que lhe ensinam, a pessoa vai. A gente cambia de igreja porque allá oferecem coisa melhor, allá o pastor tem uma unção tremenda que faz um milagre fulano de tal, então anda a gente aí. Anda a gente mandando dinheiro para as rádios, para a televisão. Por quê? Porque não han sido edificados, não han sido perfeccionados, não têm o conhecimento de Cristo ressuscitado. E é muito fácil manipular esta gente. Verdade que sim? Que fazem alguns sistemas de governo? Les quita a la gente a possibilidade de la educação e de la cultura. De esta maneira, los mantenemos todos ignorantes e manipuláveis. Te sonou duro isso, sim ou não? Se tu, pastor, se tu denominação te manipula, te aprisiona, te mantém metido em um velo aí, e te impede crescer, e te impede avançar, e te impede ter conhecimento pleno de Cristo e revelação de Ele em tu vida, saia daí, meu irmão, saia daí, não te quedes aí, porque esse não é o verdadeiro cristianismo, esse não é o verdadeiro ministério de Cristo. Estamos vendo 5 ministérios aqui com funções muito específicas. E as primeiras e as bases das funções desses ministérios é edificar, é perfeccionar, é preparar para o ministério. É tratar com que a gente cresça, aprenda e já deixe de ser ninhos inconstantes, seguindo toda mentira, toda falsa doutrina, todo falso profeta e falso maestro que aparecem por aí. Por que a gente crê mais ao homem que a Deus? Por quê? Porque o mensagem é centrado no homem. É uma mensagem para o homem, para edificar o homem, para glorificar o homem. Não é uma mensagem cristocêntrico. Han quitado a Cristo de mensagem e han puesto ao homem. Han puesto os milagros, os pactos financeiros, o sincretismo religioso, as mentiras, as faltas profecias, todo isso. ¿Por quê? Porque isso lhe agrada a gente. E a pergunta é essa: e por que lhe agrada a gente esse tipo de mensagem? Porque lhes hemos negado a verdadeira revelação de Cristo. Quando tu revelas a Cristo ao coração dessas pessoas vão ter hambre. Vão ter hambre, sede de justiça, como diz o Senhor. Vão querer aprender mais, vão querer meter-se mais com Ele. Por quê? Porque sentem a necessidade. Esta necessidade la generou Deus no coração da humanidade. E esta necessidade de conhecimento pleno de Cristo tem que ser revelado a partir da igreja. A partir de estes ministérios. A pergunta é: que estamos fazendo com esses ministérios nesse tempo? Que está sendo tu com tu ministério pastoral? Que está sendo tu com tu suposto ministério apostólico, profético e todo o demais? Que estás fazendo? Se a gente sigue sendo ninhos inconstantes, correndo detrás de toda falsa doutrina, de todo falso profeta, todo mentiroso que aparece, a gente se vai detrás. Então tu tens que buscar um meio de acomodar a mensagem para que a gente não se te vaya da igreja. Está entendendo? Porque a gente é inconstante, a gente não tem madurez espiritual. E por não ter madurez e conhecimento pleno de Deus, é levado por qualquer coisa. Aí tu tens que estar aí, acomodando a mensagem para ver que é que mantém a gente aqui na igreja. Está entendendo, irmãos? Sim ou não? Sabe, irmãos, a maior revelação de toda essa situação, de la gente querendo saber quem é Cristo, de onde vem, porque habla. O Senhor dizia: eu não hablo por mim mesmo, hablo que meu Padre me habla, o que escuto dele. Eu não hago nada por mim mesmo, senão o que vê o meu papá ser. Assim sou, verdade? Porque a gente queria agarrar algo para dominá-lo, para sujetá-lo bajo aquele velo de religiosidade que existia naquele tempo, aquele entonces. Lo mismo hacen hoje dia, lo mismo lo hacen, verdade? Então, se eu consigo ver na palavra, irmãos, um homem,
E esse tuvo a maior revelação de Cristo, a maior revelação que alguém pôde ter de Cristo, este homem la tuvo, irmãos. Não foi Pedro que disse ao Senhor: ah, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, senão meu Padre que está aí no cielo. E disse Pedro: ah, sim, tu eres o Senhor, o Cristo, o Hijo de Deus vivente. Glória a Deus, Pedro, que tremenda revelação has tenido, pero não has tenido de ti mesmo, foi meu papá que te revelou. Agora, esse homem que eu estou falando aqui, irmãos, foi outro tipo de entendimento, foi uma revelação basada e fundamentada em um sentimento que nós outros predicamos muito contra isso. E tratamos de fazer com que a gente seja desvencilhada dessas amarras. Estamos falando de Tomás. Tomás. Vamos ler? O que lhe parece? João capítulo 20? Vamos a ler, irmãos. João capítulo 20. Você que está aí conectado, por favor, dê aí compartilhe, tá bem? Para que a gente pueda ver, para que a gente pueda dar-se conta do que está sucedendo, amém? Capítulo 20 de João. Jesus havia ressuscitado, havia aparecido a alguns, verdade? E os discípulos, como estavam os discípulos? A portas cerradas, da mesma maneira que estamos nós outros, da mesma maneira estavam eles. E mais, a portas cerradas e amedrentados. Alguns de nós outros já enfrentamos esses sentimentos de medo, verdade? Medo do vírus, medo do governador, medo do ministro de saúde, medo que a polícia nos agarre e nos meta para dentro de casa outra vez. Os medos estão por aí, verdade? E estes homens estavam a portas cerradas com medo, e o Senhor se revela a eles uma primeira vez, disse, estando a portas cerradas, diz ele, paz a vós outros, e passou. Estavam alguns aí, tudo bem, recebi Espírito Santo, que tremendo. Agora, quando habla de Tomás, que não estava presente nesse momento, disse, pero Tomás, capítulo 20 de João, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus vino. Le dijeron, pues, los outros discípulos, ao Senhor hemos visto. E ele les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ele classificou sua disposição de crer em 3 pontos muito claros. Quero ver, quero tocar, quero ver em suas manos a señal de los clavos, meter o dedo em lugar de los clavos, aí, verdade? E meter a mano em seus costados. Se consigo ver tudo isso, aí eu creio. Se não, não me venham com essa história que Cristo ressuscitou, que Cristo está aí outra vez. Não les vou a crer. Então se disse, hermanos, 8 dias depois de esto. 8 dias, como estavam e onde estavam? Disse, estavam outra vez os discípulos dentro. Disse, e com eles Tomás. Chegou Jesus, estando las puertas cerradas. Que nesta manhã, hermanos, tempo de puertas cerradas, Jesus pode chegar a tu casa. Amém? E não necessita abrir a porta de tu casa para entrar. Amém? Como aqui não necessitou que ele abrira a porta. Aqui não tem nada que ver com Apocalipse 3:20. É aqui só na porta e chama. Não. O Cristo ressuscitado entra direto à casa, entra direto a tu coração, sempre quando tu le abra. Disse aqui, irmãos, estando a la puertas cerradas, e se puso em meio de eles, e disse lo mesmo, paz a vosotros. Disse, luego dijo a Tomás, ponte aqui tu dedo, e mira mis manos, e acerca tu mano, e mete-la em mi costado, e não seas incrédulo, sino creyente. Foi reganhado por el Senhor. Pero o que disse Tomás, irmãos? Qual foi a resposta de Tomás a todo isso? Uma vez que logra tocar o costado do Senhor, se dá conta que as heridas são reais, que era verdadeiramente o Cristo. Disse ele assim, então Tomás respondeu e lhe disse, Senhor mío e Deus mío. Não tuvo quem pudo ter tanta revelação como esse homem, irmãos. Eu vou dizer uma coisa que talvez te vá sonar um pouco raro o que eu vou dizer, mas é uma realidade. Irmãos,
apesar de la incredulidade de Tomás, ele foi o que teve a melhor experiência de todos os demás. Nem aqueles que viram o ángel parado em la piedra, em la tumba, nem aqueles em que o Senhor se les apareceu quando caminavam hacia Emaús. Não, este teve uma revelação e um conhecimento pleno del Cristo ressuscitado, não solamente revelado em seu espírito, sino também em seu intelecto. Aleluia, irmãos. Eu, evidentemente, não estou aqui exaltando a incredulidade, por favor, não vá pensar isso. Estou vendo dentro de uma ótica diferente. Verdade? Creer no Espírito, irmãos, é crer a partir de uma revelação do mesmo Espírito Santo. Você não pode crer que Cristo é Senhor em tua vida se o Espírito Santo não te revelou. Nadie pode dizer, eu me converti solo. Não, irmãos. Talvez te converteu escutando uma predicação na rádio, te convertisse em uma atividade, enfim. Tu pode dizer, nadie me predicou, eu escutei algo aí e me converti. Sim, pero quem te revelou? Quem te abriu o entendimento em tu espírito? Foi o Espírito Santo. Então, creer no Espírito é fruto de uma revelação do mesmo Deus, que em determinado momento se te revela tu espírito e aí tu alma, todo tu ser vai entender. Pero esse homem não. Esse homem, irmãos, o entendimento que ele teve foi diretamente seu intelecto. E quando falamos do intelecto, estamos falando da mente pensante do ser humano, estamos falando de nossas crenças, de nossas sensações, de nossos sentidos. Não tuvo nada em meio desses homens maior revelação, maior experiência que esse homem aqui. Que ele, irmãos. Eu me imagino, irmãos, o ministério apostólico de Tomás, porque ele era um dos 12. Me imagino o ministério apostólico dele, quantas e quantas vezes, uma e outra vez, ele contando essa história que viveu. Imagine você. De dizer, de repente está ele predicando em algum lugar e alguém puser em dúvida a mensagem dele, ele podia dizer, vea, eu sei o que estou dizendo porque eu toquei as heridas, eu toquei as llagas, eu vi as marcas, las toquei, las palpei, verdadeiramente o Cristo ressuscitou. Então estamos vendo de uma conversão genuína, não somente no espírito, mas também no intelecto. Sua mente se lhe abriu, porque necessitava de uma prova, necessitava de um toque. Amém? Necessitava que suas crenças, suas sensações e sentidos, todo seu ser fora realmente convertido. Nós outros, irmãos, somos tocados primeiramente em nosso espírito. E muitas vezes a conversão de nossa mente intelectual dilata um tempo, hasta que logramos entender quem é Cristo, hasta porque os mensagens predicados hoje dia não se lo revelam claramente a você, porque te põem um montão de coisas por delante, verdade? E com graça e misericórdia o Senhor logra alcançar e resgatar alguns. Pero esse homem, irmãos, esse homem disse, bueno, tá bem, ressuscitou, tá bem, eu quero tocar. Para nós outros é um incrédulo. Para Jesus mesmo disse, o Tomás, ¿por que me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bem-aventurados los que não vieram e creyeram. E evidentemente caiu uma bem-aventurança. Pero o Senhor lo reprochou por sua incredulidade? Sim. Pero esta experiência le valió para seu futuro apostólico, para sua vida ministerial. Ele tinha uma experiência mais a contar a la gente que os demais apóstolos não tiveram. Tremendo, é verdade? Então, se incluso em um momento de debilidade, em um momento de incredulidade, o Senhor pode utilizar isto para que Ele seja glorificado ao final das coisas, ao final de contas. Amém? Ou seja, o que o Senhor está dizendo para ele é mais ou menos o que ia ser revelado ao apóstolo Paulo tempos depois. Romanos 10, 17. Diz que a fé vem por el oír e oír a palavra de Deus. E o Senhor está dizendo para ele, o Tomás, a fé não é por ver, o Tomás. A fé é por el oír. A fé não é por palpar. A fé é por el oír. E na medida que tu vai escutando, vai sendo generado fé em tu coração. E é por esta razão, meu irmão,
É por esta razão que há tanta gente sem fé, sem conhecimento de Deus. E o Senhor disse, será que quando venga o Senhor, haverá fé na terra? Como vai haver fé se a fé vem por el oír, irmãos? Oír, evidentemente, o evangelho verdadeiro, é o mensagem verdadeiro que genera fé. Se eu escuto um mensagem distorcionado, adulterado, diluído, desidratado, como vai generar fé em meu coração, irmãos? Como? Me diz você. Então, irmãos, é tempo, amém? Que a igreja vuelva a ter e ensinar o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho. É tempo em que a igreja entenda que deve revelar a Cristo ressuscitado. De la maneira que Tomás tuvo essa revelação, já seja de la maneira mais reprochable, digamos, a los ojos do Senhor por sua incredulidade, pero aún assim ele passou a crer por uma experiência real que tuvo com o Senhor. E isso evidentemente que lhe valeu para a sua vida. Amém? Não importa a maneira como lo creíste. Importa que se o mensagem é verdadeiro, o Senhor se vai revelar a você. Está entendendo? Jesus se revelou a Tomás, por quê? Porque Tomás tinha princípios, tinha fundamentos da mesma palavra de reino que Jesus, a lo largo de seu ministério, predicou e Tomás escutou. E tinha apenas um pequenito problema, verdade? Um pequeno problema, que era crer na ressurreição do Senhor, verdade? Pero as bases, né, por la que o Senhor ensinou a eles, estava em seu espírito. Então, quando ele tem essa experiência, não foi difícil crer. Hoje dia, muita gente, por mais experiências que tenham, todavia seguem sem crer. Por mais que a gente vá à igreja e receba milagros de sanidade e de poder em suas vidas, nada disso tem suficiente poder para convencê-las quem é Cristo. É disso que estamos falando aqui, irmãos. Tomás le creyó ao Senhor, não apenas por eu tocar suas llagas e suas heridas, senão por um mensagem que já ele tinha dentro. Por isso é tão importante saber que mensagem estamos predicando à gente. De acordo com este mensagem, chegará um momento em que Cristo se les vai revelar a seus corações. De alguma maneira, o Senhor se les vai revelar. E o Senhor não pensou assim, não, Tomás é incrédulo, a ele não vou aparecer. Não. Aún sendo incrédulo, Jesus lhe apareceu a ele e lhe deu a oportunidade de pesar todo aquilo que ele havia aprendido em o tempo de acompanhar Jesus. E aquilo foi suficiente para despertar seu espírito e dizer, Senhor meu e Deus meu. Não houve declaração mais poderosa que esta. Senhor meu, Deus meu, revelação plena, revelação genuína de Cristo a sua vida, irmãos. Está entendendo, irmãos? Por quê? Porque ele escutou um mensagem que era divino, que era verdadeiro, não era contaminado. Então, repito, por mais que a gente veja milagros, por mais que a gente logre ver coisas tremendas, mirabolantes sucedendo na igreja, Cristo todavia não é revelado a eles. Por quê? Porque não tem uma base. Não tem uma mensagem, não tem um fundamento bíblico verdadeiro de mensagem divino de Deus. Então, se não há um gatilho por onde agarrar e revelar a Cristo as suas vidas, eles veem milagre, veem coisas, pero eles dá igual. E muita gente é assim na igreja, irmãos. Deus faz milagre em suas vidas, sana, restaura, liberta. Faz tremenda coisa em suas vidas. E essa gente voa ao mundo como se nada. Voa ao mundo como se nada. Gente que ha estado servindo na igreja. E hoje estão no mundo, vivendo uma vida totalmente perdida. Porque Cristo nunca lhes foi revelado. A base que tinham, que receberam, quizá não foi suficiente para revelar Cristo. Porque também essa base depende de disposição do coração de cada um. Esse fundamento também chama a la disposição, a la decisão minha de entender que já tenho princípios, já he recebido e aprendido valores divinos, então por aí tenho que cambiar e ser transformado. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, les digo uma coisa para ir finalizando. Devemos tomar cuidado com o que estamos predicando nesse tempo. E mais que todo, tomar cuidado com o que estamos escutando. Repito,
Quando chega o momento que se vuelvan a abrir as portas das igrejas para que volvamos a congregar, que você haja aproveitado este tempo de quarentena para decidir e definir se vou regressar realmente à igreja de onde he venido ou se vou buscar outra congregação. Se vou seguir aceitando que este Senhor seja meu pastor, meu mentor, meu apóstolo, meu coach, ou o que seja, ou se tenho que buscar outro lugar, porque esses mensagens que ele dava não eram divinos. Amém, irmãos? Quem está falando aqui é um pastor que está falando isso. Não tenho medo que alguém diga, pastor, assim eu pero me vai doler que se vayam, pero sei que não se vão a ir por o mensagem que tenho predicado. Não, isso não. Não há debilidade no mensagem que predico na igreja. Não há levadura, não há distorção, não há adulteração da palavra. E claro que evidentemente que alguns se vão por esse motivo, ¿verdad? Também. Pero então, aproveite esse tempo de quarentena que te queda não sei quantos dias mais em tu casa para definir, para saber se esse evangelho, se esta palavra que tu vienes recebendo em tu congregação, se isso realmente está edificando. Se isso realmente, como diz Efésios 4, 11, 12 e adelante, se te está perfeccionando, se te está preparando para o ministério, se está mantendo-te em unidade com o corpo, se te está edificando, é para isto. Senão a pessoa que está delante de ti não está fazendo a coisa bem, irmãos. Escapa por tu vida. Amém? Escapa por tu vida. Porque o Senhor vem, irmãos. lhe digo uma coisa, não andemos aí tratando de suavizar, tratando de, como se pode dizer a palavra? Tratando de romantizar, Apocalipse 3:20. É aqui, estou à porta e chamo. E o Senhor não vai estar indefinidamente tocando à porta e chamando, irmãos. Ele não vai estar indefinidamente, pacientemente e toda a eternidade tocando à porta. E aqui estou à porta. Não, chegará um dia que ele vendrá em las nuvens. Chegará um dia que tu vas tratar de escuchá-lo tocando à porta e não te darás conta que já ele ha venido em las nuvens por sua igreja e te quedaste. Te quedaste tu e os mentirosos que estão aí. Te quedaste tu e esses falsos maestros e profetas que te ensinaram coisas equivocadas, que não sembraram as bases sólidas do evangelho verdadeiro do Senhor. E tu estás aí por eternidade esperando tocar na porta. Um dia levanta, um dia ele abre a porta. E não te des conta que já o Senhor ha venido em las nuvens por sua igreja. Tome cuidado. Porque diz a palavra que aí será llanto e crujir de dientes de los falsos e também de los que seguiram a los falsos. Que o Senhor não te agarre desprevenido, amém? Que tu tenhas discernimento. Leia mais a Bíblia. Antes de andar por aí buscando profetas e mentirosos desse tempo, leia mais a Bíblia. É o mensagem que te incomoda, é o mensagem que te provoca, é o mensagem que te põe nervioso e preocupado. Esse é o mensagem que Deus está dando para ti. Esse é o mensagem que pode transformar a tua vida. Essa é aquela medicina que nos barra como que rasgando nossa garganta. É esse que é bom. Amém? Não esse adocicado e mentiroso, diluído e desidratado evangelho que estão predicando nesse tempo. Não pode cambiar, não pode transformar a tua vida. Te revelam um montão de coisas, com quem vas a casar, o dinheiro que vas a ter, o apartamento que vas a comprar, o trabalho que vas a ter, a prosperidade em todas as áreas, e aqui será tu melhor ano, pero a coisa não é assim não. Amém? Que Cristo nesta manhã te seja revelado a tu coração, amém? É o Cristo ressuscitado. Este é que quer ser revelado a tu coração nesta manhã, amém? Glória a Deus. Eu vou estar finalizando nessa manhã, me entusiasmei e glória a Deus. Pero eu penso que Deus ha passado a mensagem. Quero orar, amém? É um mensagem duro, pero necessário para esse tempo. Amém? Glória a Deus que as portas se cerraram. Glória a Deus que as portas se cerraram para que a visão se abriera nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Senhor, ó Deus, bendigo tu povo nessa manhã.
Gracias por esse momento precioso. Gracias por esta palavra, dura esta palavra. ¿Quién la puede escuchar, Señor? La escuchan los quebrantados de corazón, la escuchan e la aproveitam, e la atesoram, e la guardam, e la ponem por obra, aquele que tem o coração, Senhor, ó Deus, em tua obra, em tus manos, e em tu propósito. Eu bendigo tu povo que aqui estão conectados, Senhor, de distintos lugares estão conectados. Bendigo tus servos e servas, bendigo cada pastor que está aí conectado, cada profeta, cada apóstolo, maestro, evangelista, enfim, cada obreiro. Senhor, ó Deus, tu has dado ministérios à igreja para edificação do corpo, para perfeccionar a los santos, para preparar, Senhor, ó Deus, para transformar as vidas e mais que todo, e principalmente, revelar a Cristo a los corazones. Se o que predicamos não revela a Cristo, Senhor, cerra nossa boca, vuelve a cerrar as portas de nossa igreja, Senhor. Vuelve a cerrar as portas de nossos templos, hasta que como igreja aprendamos a predicar o evangelho verdadeiro, para que verdadeiramente podamos poblar o cielo, quando o Senhor venga com poder e grande glória, por tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Comparte esse vídeo, irmãos, nessa manhã. Amém? Y en ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti y no hay solución ante tu situación, parece no terminar la prueba en el callejón. Pero quiero decirte que Dios está